Olá, queridos, bem-vindos de volta. Vamos aqui dar continuidade, ao conteúdo que nós estamos trabalhando, que é progressão aritmética. Na nossa última aula, nas últimas aulas, nós já estudamos aí a razão da PA, nós já estudamos o termo geral, nós já vimos propriedades de PA e hoje a gente vai utilizar esse conhecimento aí das propriedades de PA para poder entender a fórmula da soma dos termos da PA. Nós vimos na última aula a interpolação aritmética, E a aula de hoje é sobre soma dos termos de uma PA, tá? Não é complicado esse conteúdo todo, é só mais aplicação de fórmula do que outra coisa. E aí a gente entende de onde vem a fórmula e trabalha a fórmula. Então, em umas 2, 3 aulas atrás, nós estudamos as propriedades de PA. Eu vou mostrar elas aqui novamente para poder explicar de onde veio a fórmula da soma dos termos da PA, tá bom? Então, uma das propriedades de PA que nós estudamos é que quando nós temos uma PA finita, a soma dos termos equidistantes dos extremos dá sempre o mesmo valor, Então, aqui eu tenho uma PA finita, os extremos são 3 e 31. Quando eu somo 3 mais 31, vai dar 34. Esse valor vai se repetir todas as vezes que eu somar os termos equidistantes desses extremos. Equidistante quer dizer mesma distância. Então, os termos que estão a uma mesma distância dos extremos. Então, se eu pego 7 com 27, também vai dar 34. Se eu pego 11 com 23, também vai dar 34. Se eu pego 15 com 19, também vai dar 34. Por quê? Porque são termos que estão equidistante dos extremos, ok? Então, essa é uma propriedade importante para a gente poder entender a soma dos termos de uma PA, tá? Então, aqui tá mostrando, os extremos, 3 e 31. E pegando os termos equidistantes, dá sempre o mesmo valor que deu aqui os termos os extremos, a soma dos extremos, tá? Então, considerando 3 termos consecutivos de uma PA, o termo do meio é a média aritmética dos outros dois. Nós também estudamos já isso, Nós também vimos essa propriedade. Então, se eu tenho 3 termos consecutivos, a soma, o termo do meio é a média dos outros dois. Então, por exemplo, aqui, eu tenho aqui essa PA finita, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25. Se eu pegar aqui o 5, esse termo aqui do meio, olha, ele vai ser igual à soma do 1 com o 9 dividido por 2. 1 mais 9 dá 10, dividido por 2 é 5. O 9 vai ser a média do 5 somado com o 13, 5 mais 13, 18, dividido por 2, 9. O 13 vai ser o 9 mais 17, que dá 36, 26, dividido por 2, 13. Então, sempre o termo do meio, ele é a média da soma dos outros dois termos, tá? Quando você tiver 3 termos aí consecutivos, que vem em sequência, tá? Dentro de uma PA. Agora aqui, vamos aqui ver a fórmula da soma. O que vai acontecer? Vejamos como é possível descobrir uma fórmula para a soma dos N termos de uma PA. Para isso, vamos somar os termos da PA em ordem crescente. Então, aqui está sendo feita uma soma desses termos. Aqui eu tenho a forma geral da PA. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, antepenúltimo termo, penúltimo termo, último termo.
Então, somando os termos em ordem crescente, eu vou ter A1 mais A2 mais A3. Aí, aqui tem os termos do meio. AN menos 2, AN menos 1, AN. Somando os termos em ordem decrescente, aí eu terei AN, AN menos 1, AN menos 2, os termos aqui do meio, A3 mais A2 mais A1. Por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou escrevendo a soma em ordem crescente e em ordem decrescente? Para eu poder somar os extremos e os termos equidistantes dos extremos, para poder aplicar a propriedade de PA, que a soma dos termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Então, quando eu coloco ordem crescente e ordem decrescente, aí eu vou fazer agora uma soma. Então, eu vou somar SN mais SN, que vai dar 2SN. Aqui vai ficar A1 mais AN, que são os extremos. A2 mais AN menos 1. A3 mais AN menos 2. Aí, aqui tá os termos do meio. AN menos 2 mais A3, tá aqui. AN menos 1 mais A2. AN mais A1. Essa soma aqui, ela vai ser igual a essa, tá? Então, todos esses valores aqui, eles serão iguais ao valor que vai dar a soma dos extremos, não é isso? Pela propriedade, a soma dos termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Então, isso aqui, que são os extremos, vai dar o mesmo valor que esse, os termos que estão aqui no meio, esse. Então, para a gente não ter que escrever essa soma enorme, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar apenas os extremos, A1 mais AN, e vou multiplicar por N. Ou seja, esse valor aqui vai depender da quantidade de termos que tiver a minha PA. N é o número de termos. Então, isso aqui tudo eu escrevo assim de forma abreviada. 2SN é igual a A1 mais AN, que são os extremos, vezes N, que é o número de termos. Agora, esse 2 que está aqui multiplicando o SN, ele passa para o outro lado, dividindo. Então, a fórmula da soma dos termos de uma PA é A1 mais AN vezes N dividido por 2, tá? Anotem aí essa formulazinha no caderno de vocês para poderem aplicar. Então, o que que eu vou precisar para aplicar essa fórmula? Eu vou precisar saber quem é o primeiro termo da PA, quem é o último termo da PA, ou enésimo termo da PA. Eu preciso saber o número de termos que essa PA tem. E aí, eu vou poder descobrir a soma. Se eu tiver faltando apenas um desses valores, eu posso descobrir ele usando essa fórmula também, tá? Então, eu posso descobrir primeiro termo, eu posso descobrir o último termo, eu posso descobrir número de termos, soma dos termos, tá? Eu posso descobrir. Então, vamos ver agora, então, como aplicar essa fórmula. Exemplo. Não era para ter voado. Ai, ai. Vamos lá. Aqui nós vamos agora calcular a soma dos 10 primeiros termos dessa PA. Lembrem-se da fórmula, ó, AN, a fórmula do termo geral é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. E SN é igual a A1 mais AN vezes N dividido por 2. Então, são as duas fórmulas que eu vou utilizar agora com frequência para poder resolver aqui os meus probleminhas com progressão, tá? Com a progressão aritmética.
Então, vamos aqui elencar os termos da minha PA. O primeiro termo é 4. A razão que eu posso precisar é 7 menos 4. Então, a minha razão é 3. O número de termos, ele tá pedindo a soma dos 10. Então, N é 10. Aí, eu preciso, para fazer a soma, eu preciso do último termo. E aí, sim, eu posso resolver a soma. Então, como eu não tenho o 10º termo, primeiro eu tenho que calcular ele para poder aplicar aqui, ó. Tá? Então, vamos de forma abreviada. A10 vai ser igual a A1 mais 9R. Eu tô aplicando essa fórmula aqui, ó. N não é 10? 10 menos 1 é 9, tá? N é 10, então, ó. A10 igual a A1 mais, aí 10 menos 1, 9R. A10 vai ser igual ao primeiro termo mais 9 vezes a razão. 9 vezes 3. Então, o 10º termo da minha PA é 31. Ok? Agora sim, eu tenho o primeiro termo, eu tenho o último termo, eu tenho o número de termos, então eu vou aplicar agora a fórmula da soma. Então, SN vai ser igual primeiro termo mais o último termo vezes o número de termos dividido por 2. Resolve o primeiro parêntese, 4 mais 31. Vezes 10 dividido por 2. Aqui, 10 dividido por 2 dá para você fazer logo e diminuir o seu trabalho. Então, vai ficar 35 vezes 5, né? 10 dividido por 2, 5. E aí, 35 vezes 5, 25, 175. Ok? Essa aí é a soma dos 10 primeiros termos da PA. Desta PA. Ok? Façam print aí para copiarem depois, tá? Exemplo 2. Determinar a soma dos 20 primeiros termos da PA 1, 8, 15. Então, aqui, ó, o primeiro termo dessa minha PA é 1. A razão é 8 menos 1, que vai dar 7. O número de termos, ele tá pedindo a soma dos 20 primeiros, então, N é 20. Aí, eu preciso saber quanto é A20, para depois saber quanto é a soma desses 20 termos, tá? Então, primeiro vamos achar A20. A20 vai ser igual a A1 mais 19R, tá? 19 seria 20 menos 1, tá? Que fica aqui multiplicando a razão. A20 vai ser igual ao primeiro termo, 1, mais 19 vezes a razão, que é 7. A20 vai ser igual a 1, mais, resolve a multiplicação. 63, 133. A20 vai ser igual a 134. Achei o 20º termo. Agora, eu calculo a soma. SN vai ser igual a 1 mais AN vezes N dividido por 2. Primeiro termo é 1, último termo 134, número de termos 20 dividido por 2. Resolve o parêntese.
135 vezes 20 dividido por 2. 135, aqui, ó, dá para dividir 20 por 2, para ficar menor minha conta. 135 vezes 10. Tá? 1.350 é a soma dos 20 primeiros termos dessa PA. Ok? Deixa eu voltar aqui para vocês fazerem aí um print, para depois copiarem direitinho. Então, vocês viram, gente, que se você... Quer me ajudar, tá bagunçando aqui. Se você aprendeu a encontrar a razão, se você aprendeu a usar a fórmula do termo geral, você não terá dificuldade para encontrar a soma dos termos, porque é só aplicar a fórmula. Você aplica a fórmula, substitui os termos e você vai ter aí a solução do seu problema. Agora, vamos fazer uma outra aqui. Mais um exemplo. Olha, numa PA de 10 termos, a 10 é 22, a razão é 2. Determine o primeiro termo e a soma dos termos, tá? Então, não é diferente não, ó. A10 é 22. Então, qual é o valor de N? 10. A razão tá aqui, ó, 2. Aí, nós vamos encontrar A1 e depois a soma. Tá? Então, vamos lá. A10 é igual a A1 mais 9R. Se você ainda não entendeu essa fórmula abreviada, vai lá e escreve a fórmula do termo geral, substitui 1 por 1, se isso for facilitar aí o seu entendimento, tá? Então, o valor de A10 é 22. Primeiro termo é o que queremos descobrir. A razão é 2. 22 igual a 1. Aí, você multiplica aqui, ó, dá 18. Então, o primeiro termo vai ser igual a 22 menos 18, que vai dar 4. Então, agora que eu já tenho o primeiro termo, tenho o último termo, tenho o número de termos, aplique a fórmula da soma. Sn é igual a 1 mais An vezes N dividido por 2. Quatro mais 22 vezes 10 dividido por 2. 26 vezes 10 dividido por 2. Aqui você pode simplificar, só simplifica se quiser, tá, gente? Se não quiser, deixa pra fazer tudo no final. E aí, 26 vezes 5, 130. Ok? Então, essa aí é a solução pedida aí para o problema pedido em questão, tá? Agora vamos praticar, vou passar aqui os exercícios para vocês. Beijos!